Muito que péssimo, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. Eu tô voltando poucas horas depois do pós-jogo de Santos e Ceará, porque eu percebi que eu cometi um erro no vídeo de análise pós-jogo. Eu não gosto de cometer erros, mas se eu cometo um erro, eu venho e assumo, tento corrigir. Eu acho que o erro foi grave, O erro foi não ter citado um jogador que estava no banco de reservas, pelo terceiro jogo consecutivo, inclusive, e se você não sabia, tem provas, observe, se tudo der certo eu vou editar agora, o lance do gol do Barreal contra o Bragantino, como ele aparece no cantinho da tela. Pelo terceiro jogo seguido, o William Arão estava no banco do Santos. E porque eu acho que é um erro não ter falado dele no pós-jogo e tentarei corrigir agora. Porque o Santos jogou com 3 volantes e com um volante posicionado na suposta função que o Arão fazia lá na Grécia. Eu tenho o vídeo, né, de análise da contratação dele aqui, que é a saída de bola entre os zagueiros. Também com 3 volantes, o Santos teve um deles, no caso o Zé Rafael, jogando mais como armador, né, entrando na área e tal, e jogando como armador, alguém que tinha que ter o passe, e a gente observou o Zé Rafael, inclusive, errando passes de armador. Muito claro foi no segundo tempo, que ele tenta abrir, acho que era o Igor Vinícius saindo em campo, e a bola sai para a lateral, um passe horroroso. E o William Arão supostamente tem esse passe. Então eu pergunto aqui, por que o William Arão não foi utilizado mais uma vez? Primeiramente, levanto aqui uma suspeita. Não é acusação, é suspeita. Porque o Santos te permite suspeitar de coisas. Ele está realmente recuperado? Ou ele tem viajado para os jogos simplesmente para diminuir a pressão na torcida por um jogador que não entra em campo? Porque nos 3 jogos você consegue achar um papel para o William Arão ali. Você pode até não concordar com o papel, mas pelo menos pode interpretar que esse papel existia. Vamos lá. Contra o Bragantino, eu não faria, inclusive entendi o que o Vojvoda tentou fazer ao colocar o time para correr, que sai o gol, mas de repente, como ele tinha feito contra o São Paulo, ele podia recuar o time para jogar retrancado e segurar a vitória. Veja, eu nem estou falando que isso tinha que acontecer, mas eu acho que poderia acontecer. Agora, contra o Grêmio, quando no intervalo ele tira o Schmidt e coloca... Foi o Barreal? Foi, né? Não, o Barreal começou a titular. Colocou o Tiquinho, perdão, passando a jogar com 2 atacantes. O Tiquinho entrou. 2 centroavantes, na verdade. Ele corrige, né? Porque não deu tão certo, colocando o Rincon depois. O Rincon para ajudar até nessa armação, porque o time perdeu o meio campo e até recupera quando o Rincon entra. Não tô nem julgando a entrada do Rincon. Mas se é para ajudar na armação, para chegar na beira da área, como o Rincon chega, naquele lance que ele escorrega no finalzinho, o Arão não teria esse papel? Por fim, na partida contra o Ceará, você viu rapidamente que o Rincon não tinha a menor condição de jogar. Não poderia ser o Arão, o dono deste papel de marcação mais saída de bola? Enfim, eu quero entender, eu gostaria de entender qual é o papel do Arão no Santos. Porque há 3 jogos ele voltou para o banco e assim, entrou o Tassiano, mais de uma vez inclusive, entrou o Bilal, entrou o Cabadeiro, entraram outros 3 volantes e o Arão não aparece em campo. Até o Zé Ivaldo já ganhou chance com o Vojvoda, por mais ter sido uma situação muito específica, que não tinha ninguém para jogar contra o Fluminense. Se bem que o Zé Ivaldo foi titular contra o Cruzeiro, né? Então, contra o Atlético Mineiro, perdão. Então, continua contando. O Arão não entra por quê? Porque ele não presta? Porque se ele não presta, o Santos precisa, então, desenhar essa rescisão, porque não tem porquê, não tem motivo para que ele continue no elenco. Ele tá bem fisicamente? Ele pode jogar? Então tem que entrar em campo. Porque outros personagens do meio campo que não estão entregando, leia-se, no caso o Rincon mesmo, estão entrando em campo. Então, e aí? Qual é a verdade sobre o Arão? Fiquei esse questionamento, quis me corrigir, soltei o videozinho.